Quem é Jesus no livro dos Salmos? O rei que ouve o clamor. Antes que o mundo aprendesse a pronunciar o nome de Jesus, antes que a cruz fosse erguida no alto do Gólgota e antes que o sepulcro fosse encontrado vazio, a terra já havia ouvido sua voz. Ela não ecoava em discursos públicos, nem em proclamações políticas. Sua voz atravessava cordas de harpa, descia por lágrimas silenciosas e se escondia em cânticos nascidos da dor. Os salmos não surgem como poesia devocional para momentos tranquilos, mas como registros vivos de um diálogo entre o céu e a angústia humana. Ali, o clamor não é vergonha. Ele é linguagem legítima diante de Deus. E no centro desse clamor, um rei começa a ser revelado. Nos salmos mais antigos, Deus não é apresentado como distante ou indiferente. Ele não ocupa apenas o alto dos céus enquanto observa o sofrimento como espectador. Ele se inclina, ele ouve, ele responde. O trono eterno não é um lugar de isolamento, mas de atenção absoluta. Cada lamento registrado carrega a convicção de que existe alguém que escuta, mesmo quando tudo parece perdido. O mistério é que esse alguém não é apenas Deus em sua glória invisível. Ele é o Messias prometido, o ungido que pisaria a dor humana antes de receber a coroa. Os salmos revelam um paradoxo que atravessa toda a Escritura. O rei é poderoso, mas se aproxima do fraco. Ele governa, mas se compadece. Ele reina, mas não ignora o clamor que sobe do pó. Essa tensão atravessa séculos e prepara o coração do leitor para uma revelação maior. O Cristo não surge no Novo Testamento como uma ideia repentina. Ele já estava cantado, chorado e esperado nas palavras antigas de Israel. Cada súplica registrada é uma antecipação. Cada grito por justiça aponta para um reino que ainda não havia sido plenamente manifestado. Ao entrar nesse caminho, o leitor percebe que os salmos não falam apenas sobre sofrimento humano. Eles anunciam um rei que entra nesse sofrimento sem rejeitá-lo. Um rei que ouve antes de responder, que permanece antes de agir, que se aproxima antes de julgar. O clamor não é o fim da história. Ele é o começo do governo de Deus sobre a dor humana. E é nesse ponto que a revelação se torna mais profunda. Pois se Deus ouve, então ele não está ausente. Se ele se inclina, então o trono não o afastou do homem. E se ele responde, então o clamor nunca foi em vão. É nesse solo que os salmos erguem sua voz. Não como livros de respostas fáceis, mas como testemunhos de um Deus que entra na história por meio da dor. Um Deus que prepara o caminho para o rei que viria, não apenas para governar, mas para ouvir. O clamor antecede a coroa. E quem compreende isso começa a enxergar Jesus não apenas como o rei exaltado, mas como aquele que sempre esteve atento ao grito do coração humano. Há reis que se protegem por distância, que se escondem atrás de protocolos e exigem silêncio diante do trono. Nos Salmos, porém, o retrato é outro. O Deus revelado nas antigas canções de Israel não governa com indiferença. Ele se inclina. Essa imagem atravessa o texto sagrado com força silenciosa. O Altíssimo não é apresentado como alguém que apenas escuta sons, mas como aquele que se curva para ouvir o que nasce do fundo da alma humana. O clamor não precisa ser organizado, eloquente ou religioso. Basta ser verdadeiro. Quando Davi escreve cercado por inimigos, fugindo de cavernas, traído por palavras que antes prometiam lealdade, ele não descreve um Deus distante. Ele fala de um Senhor que vê, que pesa lágrimas, que conhece o nome de cada medo. O Deus dos Salmos não observa o sofrimento de cima. Ele desce até o nível do aflito. Sua glória não o afasta do pó. Pelo contrário, é justamente sua majestade que lhe permite se aproximar sem ser diminuído. Essa inclinação divina não é fraqueza. Ela é autoridade verdadeira. Nos Salmos, ouvir o clamor não é um gesto passivo, é um ato de governo.
Quando Deus se inclina, algo começa a se mover no invisível. O justo não clama para convencer Deus a agir. Ele clama porque sabe que Deus já está atento. A oração nasce dessa certeza. Não se trata de tentar chamar a atenção do céu, mas de responder a um céu que já está inclinado. Esse retrato prepara silenciosamente o caminho para Cristo. O Messias não surge como alguém que aprende a compaixão ao entrar no mundo. Ele encarna aquilo que já estava revelado. O Filho faz visível o que os Salmos anunciaram em palavras. Deus não apenas ouve do alto, ele entra na história. Ele assume carne. Ele compartilha a experiência humana sem perder sua divindade. A inclinação do Deus dos Salmos encontra sua expressão plena naquele que se aproxima dos doentes, dos rejeitados, dos cansados e dos que já não têm forças para gritar. Há um detalhe profundo nessa revelação. Deus se inclina antes de resolver. Muitas vezes, o clamor não é respondido imediatamente com livramento, mas com presença. Nos Salmos, a dor nem sempre desaparece no mesmo verso em que é apresentada. Mas algo muda. O aflito passa a saber que não está sozinho. Essa consciência sustenta a alma quando a resposta ainda não chegou. O ouvir de Deus já é, em si, um ato de salvação. Historicamente, essa compreensão contrasta com os deuses das nações vizinhas. Nos registros do Antigo Oriente, divindades exigiam rituais para serem despertadas ou manipuladas. O Deus de Israel, porém, não precisa ser acordado. Ele não dorme. Ele não se distrai. Ele não precisa ser convencido a ouvir. O clamor não é uma tentativa desesperada. É um diálogo permitido por um Deus que se oferece em relação. Esse Deus inclinado não promete ausência de sofrimento, mas garante que o sofrimento nunca será ignorado. O Salmo transforma a dor em linguagem sagrada. Aquilo que o homem não consegue explicar se torna oração. E nesse movimento, o coração começa a compreender algo maior. Se Deus se inclina, então ele está comprometido. Se ele ouve, então ele age no tempo certo. E se ele permanece atento, então a história ainda não terminou. É assim que o leitor é conduzido mais fundo, pois o Deus que se inclina para ouvir o clamor também revela que o clamor não nasce sem motivo. Ele surge em um mundo marcado por conflito, oposição e resistência à vontade divina. E é nesse cenário que o ungido começa a ser visto não apenas como alguém que consola, mas como aquele que enfrenta a perseguição sem abandonar a confiança. Nos Salmos, o reinado não nasce em palácios silenciosos, nem em cerimônias estáveis. Ele surge no atrito entre promessa e dor. O ungido é apresentado como alguém que aprende a caminhar sob o peso da obediência antes de sentar-se no trono. Há uma pedagogia divina no sofrimento que atravessa esses cânticos. O Messias não governa porque escapou da dor, mas porque passou por ela sem permitir que ela corrompesse sua fidelidade. O texto sagrado revela um rei que cresce em meio à tensão. Ele não ignora o sofrimento nem o espiritualiza para torná-lo suportável. Ele o atravessa com os olhos fixos em Deus. Nos Salmos, o aprendizado não acontece pela teoria, mas pela experiência real da fragilidade humana diante da grandeza divina. O reinado começa quando a vontade é submetida. A autoridade nasce quando o coração decide confiar mesmo sem entender. Essa dinâmica confronta diretamente a lógica humana de poder. Reis da terra aprendem a dominar impondo força. O rei revelado nos Salmos aprende a governar obedecendo. Cada lamento se torna um degrau. Cada noite escura aprofunda a confiança. O sofrimento não destrói o ungido porque ele não busca controle, mas entrega. O deserto não o enfraquece porque sua força não vem do conforto, mas da comunhão com Deus. Essa revelação encontra sua expressão plena em Cristo. O Filho não chega ao mundo exigindo honra.
Ele cresce em silêncio, aprende a obedecer, experimenta a fome, o cansaço, a rejeição. O que os salmos anunciaram em poesia se cumpre em carne e história. O Messias aprende a sofrer não porque lhe faltava divindade, mas porque escolheu viver plenamente a condição humana sem romper sua união com o Pai. O sofrimento se torna escola. A obediência se torna a linguagem do reino. Há um ponto decisivo nessa jornada. O sofrimento poderia gerar revolta, distanciamento ou amargura. Nos Salmos, porém, ele gera profundidade. O ungido não endurece o coração. Ele o entrega. O aprendizado não consiste em suportar a dor por orgulho, mas em atravessá-la com humildade. Essa disposição revela um reinado diferente, um governo que não se sustenta pela ausência de dor, mas pela fidelidade em meio a ela. Historicamente, essa imagem rompe com expectativas messiânicas de um libertador político imediato. O Salmo apresenta um rei cuja vitória não é apressada. Ele aprende o tempo de Deus, aprende a esperar, aprende a confiar quando tudo parece contradizer a promessa. Esse aprendizado não é passivo. Ele é ativo, consciente e profundamente espiritual. O Messias não é levado pelo sofrimento. Ele o oferece diante de Deus como parte do caminho. Essa revelação aprofunda o entendimento do clamor. O grito que sobe não é sinal de derrota. É expressão de um coração que continua voltado para Deus, mesmo quando a dor insiste em permanecer. O aprendizado do sofrimento ensina que a fidelidade não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce de uma relação sólida com o Pai. E essa relação prepara o ungido para governar não apenas com poder, mas com justiça, misericórdia e verdade. À medida que essa compreensão amadurece, algo se torna inevitável. Se o rei aprende a sofrer, então o sofrimento não é o fim da história. Ele aponta para algo maior. Há noites em que o clamor não encontra resposta imediata, mas encontra presença. E é justamente nessas noites que a voz se torna mais profunda, mais sincera, mais verdadeira. O silêncio que envolve o ungido não é abandono, é preparação, pois há momentos em que o clamor não se expressa em palavras, mas em resistência silenciosa diante da escuridão. Quando a noite se alonga e a resposta não chega, o clamor muda de forma. Ele deixa de ser apenas pedido e se torna permanência. Nos Salmos, há momentos em que a voz não encontra eco imediato e ainda assim não se cala. A noite não é descrita como ausência de Deus, mas como o lugar onde a fé é despida de apoio visível. É ali que a oração perde ornamentos e se transforma em verdade nua, oferecida sem garantias, sustentada apenas pela confiança de que Deus continua presente mesmo quando não responde. A voz que clama na noite não se apoia em sinais externos. Ela nasce da memória do caráter de Deus. O salmista relembra quem o Senhor foi antes, não para forçar uma repetição, mas para firmar o coração em algo que não muda. A noite testa a fé porque retira os referenciais imediatos. O que resta é a convicção. Nos Salmos, a escuridão não anula a aliança, ela a aprofunda. O silêncio não contradiz a promessa, ele a purifica. Há um peso espiritual nesse clamor noturno. Não se trata de desespero irracional, mas de persistência consciente. O justo continua falando com Deus, mesmo quando tudo sugere desistência. Essa permanência revela que a fé não é sustentada por respostas rápidas, mas por relacionamento. O salmista não abandona o diálogo porque sabe que a escuta divina não depende da luz do dia. O Deus que se inclina durante o dia também permanece atento na noite mais longa. Essa dimensão do clamor aponta diretamente para Cristo. Há uma noite específica em que o silêncio atinge seu ápice. O filho clama e não recebe resposta imediata. A escuridão cobre a terra e a dor não é aliviada naquele momento. O que os salmos anunciaram se cumpre de forma plena.
O Messias entra na noite mais profunda da experiência humana sem romper sua confiança no Pai. O clamor não desaparece. Ele é entregue. Nos Salmos, a noite não é o fim da história. Ela é o intervalo onde a fidelidade é provada. O clamor noturno não exige explicações. Ele se apoia na certeza de que Deus continua sendo Deus mesmo quando não se manifesta da forma esperada. Essa fé não nega a dor. Ela a apresenta diante do Senhor sem máscaras. O sofrimento não é romantizado, mas também não é ocultado. Ele é colocado na presença de Deus como parte legítima da caminhada. Historicamente, essa compreensão distingue a espiritualidade bíblica das práticas religiosas ao redor. Em muitas culturas antigas, o silêncio dos deuses era interpretado como abandono ou fracasso do adorador. Nos Salmos, o silêncio é tratado como espaço de confiança. Deus não precisa falar para continuar sendo fiel. A ausência de resposta não significa ausência de atenção. O clamor noturno revela um relacionamento que não depende de sinais constantes para permanecer vivo. Esse tipo de oração transforma o coração. Quem clama na noite aprende a esperar sem endurecer, a confiar sem controlar, a permanecer sem exigir. O silêncio passa a ser interpretado à luz do caráter de Deus, não das circunstâncias. Essa maturidade espiritual prepara o terreno para compreender algo ainda mais profundo. A noite não é apenas pessoal, ela também é coletiva. Há momentos em que o justo não sofre sozinho, mas cercado por injustiça organizada, por oposição crescente e por forças que parecem dominar o cenário. É nesse ponto que a voz que clama na noite começa a se levantar contra algo maior do que a dor individual. O clamor passa a confrontar sistemas, intenções e corações que resistem à vontade divina. A noite revela não apenas fragilidade, mas também conflito. E quando o justo permanece firme nesse cenário, a revelação se aprofunda. Pois o silêncio que testa a fé também prepara o caminho para discernir a oposição que se levanta contra o ungido e contra aqueles que escolhem permanecer fiéis. As nações se movem enquanto o justo permanece. Nos Salmos, o conflito deixa de ser apenas interior e assume contornos visíveis. Há conselhos formados em segredo, palavras afiadas lançadas como flechas, acordos firmados longe da luz. O justo não sofre apenas por circunstâncias inevitáveis, mas porque escolhe permanecer fiel em um mundo que resiste à justiça de Deus. A oposição não é acidental. Ela revela uma tensão antiga entre a vontade divina e o coração humano quando este decide governar a si mesmo. O salmista descreve inimigos que não agem apenas com violência explícita, mas com astúcia. Eles distorcem a verdade, manipulam narrativas, se levantam com aparência de legitimidade. O justo é cercado não por força bruta apenas, mas por discursos que tentam deslegitimar sua confiança em Deus. Ainda assim, ele não responde com o mesmo instrumento. Sua firmeza não nasce da capacidade de retaliar, mas da certeza de que o Senhor conhece os caminhos de cada homem e julga com justiça perfeita. Esse cenário revela algo profundo sobre o ungido. Ele não enfrenta a oposição porque falhou, mas porque representa algo que confronta a ordem estabelecida. O Salmo deixa claro que a perseguição não é sinal de abandono divino, mas consequência da fidelidade. Quando a verdade se mantém firme, ela expõe aquilo que prefere permanecer oculto. O justo incomoda não pelo que faz, mas pelo que representa. Sua simples permanência denuncia a injustiça ao redor. Essa revelação encontra eco direto na história de Cristo. O Messias não é rejeitado por ausência de poder, mas por presença de verdade. Ele é cercado por líderes, sistemas e expectativas que não suportam a ideia de um reino que não se submete aos interesses humanos.
O conflito não é pessoal, é espiritual. O Salmo antecipa esse embate ao mostrar que a oposição ao ungido é, na essência, resistência ao governo de Deus. Historicamente, esse padrão se repete. Em Israel, os justos foram frequentemente minoria cercada por estruturas que mantinham aparência religiosa, mas coração distante. O Salmo não romantiza o sofrimento, mas o contextualiza. A injustiça organizada não surge do nada. Ela se forma quando a verdade deixa de ser critério e o poder passa a ser fim. Nesse ambiente, o justo não vence por força, mas por permanência. Ele permanece porque sabe que Deus não se alia à maioria, mas à justiça. O mais impressionante é que, mesmo cercado, o justo não perde a capacidade de confiar. O Salmo revela uma fé que não depende de circunstâncias favoráveis para existir. O coração permanece ancorado em Deus, mesmo quando os inimigos parecem prosperar. Essa confiança não é ingênua, ela é informada pelo caráter divino. O salmista sabe que o Senhor vê, pesa intenções e age no tempo certo. A aparente vantagem dos injustos não é definitiva. Essa tensão prepara o terreno para algo ainda mais profundo. Ser cercado não significa ser derrotado. O Salmo mostra que a fidelidade em meio à oposição preserva algo essencial. O coração não se corrompe, a confiança não se rompe. O justo aprende que sua segurança não está na ausência de conflito, mas na presença constante de Deus. Essa compreensão transforma a forma como a dor é enfrentada. O sofrimento deixa de ser apenas um peso e se torna testemunho. À medida que a narrativa avança, a oposição não diminui. Pelo contrário, ela se intensifica. O justo percebe que permanecer fiel pode custar o próprio corpo. A perseguição deixa marcas visíveis. A dor deixa de ser apenas emocional e se torna física. Ainda assim, a confiança não é abandonada. O Salmo conduz o leitor para um ponto decisivo. O conflito não termina com fuga. Ele caminha para a entrega, pois há momentos em que a fidelidade não preserva o corpo, mas preserva algo ainda maior. E quando o sofrimento alcança a própria carne, quando a força parece se esgotar, a revelação se aprofunda novamente. O clamor assume outra forma. Não pede livramento imediato, mas entrega total. O próximo passo dessa jornada revela que o corpo pode ser entregue sem que a confiança seja perdida, porque o governo de Deus não se limita ao que os olhos conseguem ver. Quando a perseguição alcança o corpo, a fé é confrontada em sua forma mais concreta. Nos Salmos, há um momento em que a dor deixa de ser apenas ameaça e se torna experiência física. Ossos enfraquecem, forças se esvaem, a respiração se torna pesada. Ainda assim, algo permanece intacto. A confiança não se dissolve quando o corpo sofre, ela se aprofunda. O justo descobre que pode ser ferido sem ser vencido, porque sua esperança não está ancorada na integridade da carne, mas na fidelidade de Deus. O salmista não ignora a fragilidade humana. Ele a descreve com precisão. O corpo sente, cansa, treme. A fé bíblica nunca foi negação da dor física. Pelo contrário, ela a reconhece e a apresenta diante do Senhor sem filtros. O que surpreende é que, mesmo nesse estado, a confiança não é retirada. O clamor não se transforma em acusação. Ele permanece como entrega. O corpo é oferecido, mas o coração continua rendido. Essa entrega não é resignação vazia, é decisão consciente. Nos Salmos, o justo escolhe confiar quando já não pode controlar. Ele não nega o sofrimento, nem tenta espiritualizá-lo para torná-lo aceitável. Ele simplesmente se coloca nas mãos de Deus. Esse gesto revela uma compreensão profunda do caráter divino. O Senhor não é apenas aquele que livra, mas aquele que sustenta quando o livramento não acontece no tempo esperado. Essa revelação encontra seu cumprimento mais intenso em Cristo.
O Messias não preserva o corpo a qualquer custo. Ele o entrega. A carne é ferida, o peso se intensifica, a dor se torna real. Ainda assim, a confiança no Pai não é quebrada. O corpo sofre, mas a comunhão permanece. O Filho não foge da experiência humana. Ele a atravessa plenamente. O que os Salmos anunciaram em linguagem poética se cumpre em história viva. O rei confia mesmo quando tudo parece indicar derrota. Há um mistério profundo nesse ponto da narrativa. A entrega do corpo não significa abandono de Deus, mas participação no plano eterno. Nos Salmos, a confiança preservada em meio à dor aponta para uma esperança que ultrapassa o presente imediato. O justo sabe que a história não termina no sofrimento atual. Ele entrega porque confia que Deus é fiel não apenas no agora, mas também no que ainda será revelado. Historicamente, essa visão contrasta com a mentalidade de muitas culturas antigas, nas quais o sofrimento físico era sinal de rejeição divina. Os Salmos invertem essa lógica. A dor do justo não prova sua culpa, ela expõe sua fidelidade. O corpo entregue se torna testemunho silencioso de uma confiança que não depende de resultados visíveis. O sofrimento não é buscado, mas quando chega, não é desperdiçado. Essa compreensão transforma a relação entre fé e dor. O corpo pode falhar sem que a esperança falhe. A força pode acabar sem que a confiança se esgote. O salmista ensina que a verdadeira segurança não está em evitar a dor, mas em saber a quem pertencemos quando ela chega. O clamor continua, mas agora carrega maturidade. Ele não pede apenas alívio, ele afirma entrega. Esse ponto da jornada prepara o leitor para uma revelação ainda mais profunda. Se o corpo pode ser entregue e a confiança preservada, então o sofrimento não é o último ato. Há algo que se estabelece justamente através da dor. A entrega não conduz ao vazio, mas a um trono que não se ergue por imposição, e sim por justiça. O caminho do sofrimento não termina em humilhação definitiva. Ele se transforma em fundamento para um governo diferente. É nesse contexto que os Salmos começam a revelar algo surpreendente. A dor não apenas acompanha o reinado, ela o estabelece. O trono que surge não ignora o sofrimento. Ele nasce dele, e quando essa verdade começa a se desenhar, o leitor é conduzido para o próximo degrau da revelação. Pois o reinado do ungido não acontece apesar da dor, mas precisamente através dela. O trono que se levanta nos Salmos não é construído com ouro retirado de palácios, mas com fidelidade forjada na dor. A entronização do ungido não acontece como coroação apressada após o sofrimento, mas como consequência direta dele. A dor não é um obstáculo ao governo. Ela se torna o instrumento pelo qual a autoridade verdadeira é revelada. O Salmo apresenta um reinado que não se impõe pela força, mas se estabelece pela justiça que atravessa o sofrimento sem se corromper. Esse trono não surge em meio ao aplauso imediato das multidões. Ele é reconhecido primeiro no invisível. O governo do Messias começa quando a fidelidade permanece intacta, mesmo sob pressão extrema. O sofrimento não o destrona. Ele confirma sua legitimidade. O rei é digno de governar porque não negociou sua obediência para escapar da dor. O Salmo deixa claro que a autoridade espiritual não nasce da vitória aparente, mas da integridade preservada quando tudo poderia ter sido perdido. Essa revelação confronta expectativas humanas de poder. Nos reinos da terra, quem sofre perde espaço. Nos Salmos, quem sofre com fidelidade recebe autoridade. O sofrimento não enfraquece o trono, ele o purifica. O governo do ungido não se apoia na ausência de dor, mas na capacidade de atravessá-la sem abandonar a justiça. Esse é um reinado que não teme a fragilidade humana, porque não depende dela para se sustentar.
A história de Israel carrega ecos dessa verdade. Reis que buscaram atalhos perderam legitimidade. Aqueles que se submeteram à vontade de Deus, mesmo em meio à dor, tiveram seus nomes preservados. O Salmo insere o Messias nessa linhagem, mas a ultrapassa. O trono do ungido não é apenas nacional, ele é eterno. Sua autoridade não se limita a um território. Ela alcança corações porque nasce da fidelidade absoluta a Deus. Em Cristo, essa verdade se torna plenamente visível. A cruz não interrompe o reinado, ela o revela. O trono não é erguido depois do sofrimento, mas através dele. O que parecia derrota se torna fundamento de um governo que não pode ser abalado. O Messias reina porque sofreu sem se afastar do Pai. Sua autoridade não é imposta pelo medo, mas reconhecida pela verdade que atravessou a dor sem ceder. Há algo profundamente restaurador nessa revelação. O sofrimento deixa de ser visto apenas como perda e passa a ser compreendido como lugar onde Deus estabelece algo eterno. O Salmo ensina que o trono de Deus não se ergue sobre a opressão, mas sobre a justiça confirmada no sofrimento. O rei governa não porque escapou da dor, mas porque a transformou em obediência. Essa compreensão muda a forma como o justo enxerga a própria dor. O sofrimento não é mais apenas algo a ser suportado, mas um espaço onde Deus pode revelar sua autoridade. Isso não glorifica a dor, mas glorifica a fidelidade. O trono estabelecido pelo sofrimento não é cruel. Ele é compassivo. O rei que sofreu governa com entendimento, porque conhece a fragilidade humana desde dentro. Essa revelação prepara o coração para um aspecto ainda mais profundo do reinado messiânico. Um rei que governa a partir do sofrimento não ignora os pequenos, os pobres, os invisíveis. Pelo contrário, ele se identifica com eles. O trono estabelecido pela dor se inclina para aqueles que ainda clamam. A autoridade que nasce do sofrimento não se distancia do fraco, ela se aproxima. É nesse ponto que o Salmo amplia novamente o horizonte. O governo do ungido não é apenas justo, ele é atento. O rei que sofreu, ouve. O trono que se estabeleceu na dor permanece inclinado ao clamor dos que ainda estão no pó. E essa inclinação revela que o reinado não terminou com a entronização. Ele continua se manifestando na resposta ao clamor daqueles que o mundo insiste em esquecer. Entre os poderosos da terra, os pobres costumam desaparecer nas estatísticas e nos discursos. Nos salmos, porém, eles ocupam o centro da atenção divina. O rei revelado nesses cânticos não mede valor por posição social nem por influência visível. Ele escuta aquilo que quase ninguém escuta. O clamor do pobre não ecoa nos palácios, mas sobe diretamente ao trono de Deus. E o Salmo deixa claro que esse clamor não é ignorado. Ele é acolhido como linguagem legítima diante do rei. O pobre, nos Salmos, não é apenas alguém sem recursos materiais. Ele é o vulnerável, o oprimido, o esquecido, aquele que não possui mecanismos de defesa. Sua força não está em alianças humanas, mas na dependência total de Deus. O Salmo não romantiza essa condição. Ele a descreve com sobriedade. A pobreza dói, a injustiça pesa, a exclusão fere. Ainda assim, é justamente desse lugar que o clamor se torna mais puro, mais direto, mais verdadeiro. O rei messiânico é apresentado como aquele que se levanta em favor do pobre. Ele não observa de longe, ele age. O Salmo revela que ouvir o clamor implica compromisso. O rei não apenas escuta, ele responde no tempo certo. Sua justiça não é seletiva. Ela alcança aqueles que não têm voz. Esse retrato confronta a lógica dos reinos humanos, onde o poder costuma proteger os fortes. No reino anunciado nos Salmos, o poder se inclina para proteger os fracos. Essa revelação aprofunda ainda mais o entendimento do reinado de Cristo.
O Messias não se associa aos marginalizados como estratégia política ou gesto simbólico. Ele se identifica com eles. Sua autoridade nasce da proximidade com a dor humana. O Filho não apenas ouve o clamor do pobre, ele se faz pobre. Ele entra na história sem privilégios, sem proteção institucional, sem status. O que os salmos anunciaram em palavras se cumpre em vida concreta. O Rei Eterno escolhe o caminho da humildade para revelar o coração de Deus. Há um peso histórico nessa imagem. No Antigo Oriente, reis eram frequentemente apresentados como defensores dos fracos em inscrições oficiais, mas raramente essa defesa se concretizava. Os salmos, porém, não oferecem propaganda. Eles oferecem testemunho espiritual. O Deus de Israel se compromete com o pobre porque seu caráter é justo. O clamor não precisa competir por atenção. Ele é ouvido porque o rei é fiel. O pobre nos Salmos ensina algo essencial sobre a espiritualidade bíblica. Ele não confia em sua própria força porque não a possui. Sua esperança não está em recursos, mas em Deus. Essa dependência não é fraqueza moral, é lucidez espiritual. O Salmo revela que o reino pertence àqueles que sabem que não podem se sustentar sozinhos. O clamor do pobre não nasce do orgulho ferido, mas da necessidade real. E essa necessidade encontra resposta no coração do rei. Essa resposta nem sempre vem na forma imediata que se espera. Às vezes, ela vem como preservação interior, como dignidade mantida, como esperança que não se apaga. O Salmo ensina que ser ouvido não significa ser imediatamente retirado da dor, mas ser sustentado dentro dela até que a justiça se manifeste. O rei que ouve o pobre não promete ausência de sofrimento, mas garante que a dor nunca será ignorada. Essa revelação prepara o terreno para compreender uma dimensão ainda mais profunda do reinado messiânico. O rei que ouve o pobre não apenas governa com justiça, ele intercede, ele se coloca entre o céu e a terra. O Salmo começa a revelar que o reinado e a intercessão não estão separados. O governo do ungido é sacerdotal. Ele não apenas responde ao clamor, ele o apresenta diante de Deus. Quando essa verdade começa a emergir, a compreensão do reino se amplia. O trono não é apenas lugar de autoridade, ele é lugar de mediação. O rei não governa distante, ele governa próximo, atento, intercessor. E é nesse ponto que os salmos conduzem o leitor para uma revelação ainda mais elevada. Pois o mesmo que reina é aquele que permanece no meio do cântico, unindo Deus e homem em um sacerdócio que não passa. O cântico não termina quando a dor é mencionada. Nos salmos, ele se aprofunda. Entre palavras de louvor e lamento, surge a figura de um rei que não governa apenas com autoridade, mas com intercessão constante. O ungido não permanece distante do altar. Ele se coloca no meio do cântico, como ponte viva entre Deus e o homem. Sua presença não silencia a dor. Ela a conduz diante do trono. O Salmo revela que o governo do Messias é inseparável de um sacerdócio que não se esgota. Esse sacerdócio não se apoia em linhagens passageiras, nem em ritos que precisam ser repetidos para manter validade. Ele é eterno porque nasce do caráter de Deus. O rei sacerdote apresentado nos Salmos não apenas recebe clamores, ele os oferece. Ele transforma a voz humana em oração aceita. O cântico se torna altar. O lamento se torna incenso. O que parecia apenas expressão de dor se converte em ato sagrado diante do Senhor. Há uma profundidade histórica nessa revelação. Em Israel, o rei e o sacerdote ocupavam funções distintas. Um governava, o outro intercedia. Nos Salmos, essa separação começa a se dissolver. O ungido aparece como aquele que reúne ambas as funções sem conflito.
Ele governa porque intercede. Ele intercede porque governa. O poder não o afasta do altar. O altar não o impede de reinar. Essa união aponta para algo que ultrapassa as estruturas conhecidas e prepara o caminho para uma revelação definitiva. Em Cristo, essa verdade encontra sua forma plena. O Filho não apenas reina à direita de Deus, ele vive para interceder. Sua autoridade não é fria nem distante, ela é marcada por compaixão profunda. O Rei Eterno conhece a fragilidade humana porque a experimentou. Sua intercessão não é teórica. Ela nasce da identificação real com a dor, com a tentação, com o cansaço, com a rejeição. O que os salmos anunciaram em figura se cumpre em pessoa viva. O cântico, então, ganha nova dimensão. Ele não é apenas resposta emocional ao que Deus faz. Ele se torna participação no movimento do céu em favor da terra. Quando o justo canta, ele não está apenas expressando fé, ele está se unindo à intercessão do Rei. O Salmo revela que a adoração não é fuga da realidade, mas engajamento profundo com ela. O cântico carrega o peso da história e a esperança da redenção. Esse rei sacerdote não se cansa de ouvir. Sua intercessão não é interrompida pelo tempo. Enquanto houver clamor, ele permanece no meio do cântico. Enquanto houver dor, ele apresenta a dor diante do Pai. Essa constância revela que o reino não é apenas futuro, ele já opera no invisível. O trono e o altar funcionam juntos. A justiça e a misericórdia caminham lado a lado. Essa compreensão transforma a relação do fiel com Deus. O clamor deixa de ser um esforço solitário e se torna participação em algo maior. O justo não ora sozinho. Ele ora com o Rei que intercede. O cântico não sobe por mérito próprio. Ele é sustentado por aquele que permanece diante de Deus em favor dos homens. Essa consciência aprofunda a reverência e fortalece a esperança. À medida que essa revelação se estabelece, o Salmo conduz o coração para um entendimento ainda mais profundo. O Rei que intercede também habita no louvor que nasce da dor. Sua presença não exige perfeição emocional. Ela se manifesta no meio de cânticos feridos, onde a fé ainda sangra, mas não se rende. O altar não é lugar de negação da dor, é lugar de encontro com Deus dentro dela. E quando o cântico ferido começa a se elevar, algo se move novamente. A presença do Rei transforma o louvor em espaço de habitação divina. O clamor não desaparece, mas se torna morada. É nesse ambiente que a revelação seguinte se aproxima, mostrando que Deus não apenas escuta e intercede, mas escolhe habitar no meio de um louvor que carrega cicatrizes. O louvor que nasce nos Salmos não é sempre forte, nem sempre triunfante, nem sempre seguro. Muitas vezes ele carrega rachaduras. Há vozes que cantam com as mãos trêmulas, corações que exaltam enquanto ainda sangram, bocas que louvam sem entender completamente o que Deus está fazendo. E ainda assim, o Salmo afirma algo surpreendente. Deus habita nesse louvor. Não apenas no cântico perfeito, mas naquele que nasce ferido, incompleto, atravessado pela dor que ainda não encontrou resposta. Esse louvor não nega a realidade. Ele a enfrenta. O salmista não esconde a angústia para poder adorar. Ele a leva para dentro da adoração. O cântico se torna espaço onde a dor é acolhida diante de Deus. E o Senhor não se afasta desse ambiente. Ele escolhe habitar ali. O Salmo revela que a presença divina não depende da ausência de sofrimento, mas da sinceridade do coração que continua voltado para Deus mesmo em meio ao caos. Essa verdade carrega um peso teológico profundo. Deus não exige que o fiel esteja inteiro para se aproximar. Ele se aproxima do fiel exatamente quando ele está quebrado. O louvor ferido não é menos digno. Ele é mais honesto. O Salmo mostra que Deus se agrada de uma adoração que não mascara a dor, mas a apresenta diante dele como parte da vida real.
O clamor não precisa ser resolvido para se tornar louvor. Ele pode coexistir com ele. Em Cristo, essa realidade se torna ainda mais clara. O Filho não espera a vitória final para louvar o Pai. Ele permanece fiel no meio da dor, confia no meio do sofrimento, entrega-se no meio da angústia. Sua vida inteira se torna louvor, mesmo quando o caminho passa pela cruz. O louvor ferido encontra sua expressão mais intensa naquele que confia no Pai, mesmo quando tudo parece contradizer essa confiança. Historicamente, essa compreensão distingue a fé bíblica de espiritualidades que exigem equilíbrio emocional como condição para a adoração. Nos Salmos, o louvor não é performance, ele é relacionamento. Deus não habita apenas em cânticos tecnicamente perfeitos, mas em corações que se recusam a romper o vínculo com Ele mesmo quando a dor insiste em permanecer. Essa presença transforma o ambiente. O louvor não remove automaticamente o sofrimento, mas impede que ele destrua a fé. O salmista descobre que cantar não é negar a realidade, mas reafirmar quem Deus é dentro dela. O louvor ferido mantém viva a memória do caráter divino. Ele lembra que Deus continua sendo justo, fiel e presente, mesmo quando as circunstâncias parecem desmentir essa verdade. Essa memória sustenta a alma enquanto a resposta ainda não chegou. O cântico se torna âncora. Ele impede que o coração seja arrastado pelo desespero. Essa habitação divina no louvor ferido prepara o coração para compreender algo ainda mais sério. O Deus que se faz presente na dor não ignora a injustiça que a causa. Ele não apenas consola, ele julga. O Salmo começa a revelar que o mesmo Rei que habita no louvor também se levanta para trazer justiça. Sua presença não é passiva, ela é ativa. O Deus que permanece com o ferido também confronta aquilo que o fere. Quando essa verdade se torna clara, o louvor deixa de ser apenas refúgio e se torna anúncio. Ele proclama que a injustiça não terá a última palavra. O cântico ferido não apenas sustenta o justo, ele testemunha contra a injustiça. O Salmo prepara o leitor para entender que o clamor ouvido, a dor acolhida e o louvor habitado conduzem inevitavelmente a um julgamento que não nasce de vingança, mas de justiça restauradora. É nesse ponto que a revelação avança novamente. O Deus que habita no louvor ferido não permite que o mal permaneça soberano. O Rei que ouve, intercede e habita também age. Ele se levanta para julgar com justiça, não para destruir indiscriminadamente, mas para restaurar a ordem quebrada. E essa certeza transforma o clamor em esperança firme, preparando o coração para a próxima revelação. O julgamento que emerge nos Salmos não cai como explosão repentina de ira, mas se levanta como resposta inevitável à fidelidade de Deus. O Rei que ouve o clamor não fecha os olhos para a injustiça. Sua paciência não é indiferença. Seu silêncio não é concordância. Há um tempo em que o Senhor permite que o mal revele plenamente sua natureza. E há um tempo em que ele se levanta para restaurar a ordem que foi ferida. O Salmo anuncia esse momento com reverência, não com terror vazio. Esse julgamento não nasce do desejo de destruir, mas da necessidade de curar o que foi corrompido. Nos Salmos, Deus julga porque ama a justiça. Ele se posiciona porque o sofrimento do justo não é invisível. O clamor ouvido não se perde no vento. Ele é registrado diante do trono. Quando o julgamento chega, ele não surpreende o céu. Ele apenas manifesta aquilo que sempre esteve guardado no coração de Deus. O justo encontra esperança nesse julgamento, porque ele não é arbitrário. O Salmo deixa claro que Deus conhece intenções, pesa palavras, discerne caminhos, nada escapa ao seu olhar. A injustiça pode prosperar por um tempo, mas não governa para sempre.
O julgamento divino não é reação impulsiva. Ele é resposta fiel à aliança. Deus se levanta não para provar poder, mas para reafirmar que a verdade não foi esquecida. Essa revelação muda completamente a relação entre clamor e esperança. O justo não clama para convencer Deus a agir, mas porque confia que Deus agirá. A oração não acelera o julgamento, mas sustenta o coração enquanto ele não chega. O Salmo ensina que a esperança bíblica não é negação da dor presente, mas certeza de que o mal não terá a última palavra. O julgamento se torna promessa, não ameaça. Em Cristo, essa justiça encontra sua expressão mais profunda. O julgamento não é separado da misericórdia, ele passa pela cruz. O Filho assume sobre si o peso da injustiça humana para abrir um caminho de restauração. O juízo que traria condenação se transforma em oportunidade de redenção. O Salmo antecipava essa verdade ao mostrar que o Rei julga para salvar, não para destruir indiscriminadamente. Há um aspecto pastoral poderoso nessa revelação. O justo não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Ele pode descansar. O Salmo convida o coração ferido a confiar que Deus vê o que ninguém mais vê. O julgamento divino liberta o justo do fardo da vingança. Ele pode permanecer íntegro, porque sabe que Deus é juiz fiel. Essa confiança preserva a alma e impede que a dor se transforme em amargura. Historicamente, essa esperança sustentou gerações que viveram sob opressão. Israel cantou esses salmos em tempos de exílio, perseguição e silêncio aparente. O julgamento de Deus não era visto como instrumento de medo, mas como âncora de esperança. Ele garantia que a história não estava fora de controle. Mesmo quando tudo parecia perdido, Deus continuava governando. O julgamento que traz esperança não anula o sofrimento passado, mas lhe dá sentido. Ele afirma que a dor não foi inútil, que o clamor não foi desperdiçado, que a fidelidade não foi ignorada. O Salmo transforma a expectativa do juízo em descanso interior. O justo aprende a esperar sem endurecer o coração, porque sabe que Deus não se esquece. Essa certeza prepara o leitor para uma revelação ainda mais elevada. Se Deus julga com justiça e restaura a ordem, então o reino não é apenas resposta ao sofrimento, ele é destino final da fidelidade. O Salmo começa a apontar para um nome que será exaltado acima de todo nome, um reinado que não será abalado pelo tempo nem pela oposição humana. O julgamento não é o fim da história. Ele é a porta para a exaltação daquele que foi humilhado, o rei que ouviu o clamor, que sofreu, que intercedeu e que julgou com justiça agora é revelado em glória. E essa glória não surge como improviso, mas como cumprimento de algo que já havia sido cantado muito antes de ser visto. Antes que o nome fosse proclamado entre as nações, antes que fosse anunciado em línguas diversas e levado aos confins da terra, ele já havia sido cantado. Nos Salmos, o nome do ungido não surge como som ocasional, mas como presença constante. Ele atravessa gerações, ecoa em templos, resiste ao exílio e permanece vivo mesmo quando tudo ao redor parece ruir. O nome não é invenção tardia. Ele é revelação progressiva de um plano eterno que se desenhava muito antes de sua manifestação plena. O salmista não canta um nome comum. Ele entoa um nome que carrega autoridade, justiça e fidelidade. Um nome que protege o justo, confronta o ímpio e sustenta o aflito. Nos Salmos, invocar o nome do Senhor não é fórmula religiosa, mas ato de confiança profunda. O nome representa o caráter de Deus em ação. Ele é refúgio, fortaleza e esperança viva. Quando o salmista clama pelo nome, ele está se apoiando em tudo o que Deus é e promete ser. Essa revelação ganha força quando se percebe que o nome exaltado nasce da humilhação.
O Salmo anuncia que aquele que é levantado passou primeiro pelo desprezo. A glória não é reação emocional do céu, mas cumprimento fiel de um caminho traçado pela obediência. O ungido não recebe o nome acima de todo nome por imposição arbitrária, mas porque permaneceu fiel até o fim. O louvor que agora o exalta já havia sido preparado nos cânticos antigos. Em Cristo, essa verdade se torna clara. O nome que agora é anunciado com autoridade foi primeiro rejeitado. O Filho aceita a humilhação sem romper a comunhão com o Pai. O que os salmos anteciparam em imagens se cumpre em história concreta. A exaltação não apaga o sofrimento. Ela o confirma como parte do plano redentor. O nome exaltado carrega marcas. Ele não é símbolo de distância, mas de proximidade com a dor humana. Há um aspecto profundamente transformador nessa revelação. O nome que governa não oprime, ele salva. O nome que é exaltado não silencia o clamor, ele o acolhe. Nos Salmos, a exaltação do ungido nunca o afasta do povo. Pelo contrário, ela garante que o justo não será esquecido. O nome se torna garantia de que Deus permanece fiel às suas promessas, mesmo quando o caminho passa pela dor. Historicamente, Israel cantou esse nome em tempos de vitória e em tempos de ruína. Ele foi invocado quando o templo estava de pé e quando não havia altar visível. O nome sustentou a fé quando tudo parecia perdido. Essa continuidade revela que a exaltação não depende de circunstâncias externas. Ela está enraizada no caráter imutável de Deus. O Salmo ensina que o nome exaltado é sinal de estabilidade em um mundo instável. Essa exaltação não é apenas celestial. Ela tem impacto direto na vida do fiel. Invocar o nome do Senhor é alinhar-se com seu governo. É reconhecer que a história não está solta. O nome acima de todo nome garante que o mal não terá a palavra final. Ele assegura que o sofrimento não é definitivo e que a fidelidade será reconhecida. O louvor que agora exalta o nome nasce da confiança de que Deus cumpre o que promete. À medida que essa revelação se aprofunda, o Salmo conduz o coração para o último degrau dessa jornada. O nome exaltado não encerra o clamor, ele o responde. O canto que começou em lágrimas encontra sentido. O sofrimento não é apagado, mas redimido. O rei que ouviu desde o início agora se manifesta de forma plena. O nome que foi cantado no escuro agora ressoa em luz. E quando essa resposta finalmente se revela, o clamor encontra descanso. Não porque a história tenha sido simples, mas porque o rei permaneceu fiel em cada etapa. O cântico chega ao fim não como encerramento vazio, mas como confirmação de que nada foi em vão. O clamor que começou nos Salmos encontra sua resposta em Cristo, vivo, presente e reinando. O último cântico não nasce da ausência de dor, mas da certeza de que ela não teve a palavra final. Nos Salmos, o clamor percorre um caminho longo, atravessa noites, enfrenta injustiças, suporta o silêncio e se mantém vivo até encontrar resposta. Essa resposta não vem como explicação detalhada, mas como presença fiel. O rei que ouviu desde o início não se revelou apressadamente. Ele caminhou com o clamor até o fim. E quando finalmente se manifesta, o faz não como estranho, mas como aquele que sempre esteve ali. O salmista compreende que o clamor não foi ignorado em nenhum momento. Cada lágrima, cada suspiro, cada palavra interrompida foi acolhida diante do trono. A resposta não apagou o sofrimento passado, mas o redimiu. O que antes parecia apenas dor, se revela agora como parte de um caminho conduzido por Deus. O clamor encontra descanso não porque tudo foi fácil, mas porque tudo foi visto, ouvido e sustentado. Em Cristo, essa resposta se torna definitiva. O Filho que ouviu o clamor humano desde os cânticos antigos entra na história, sofre, morre e ressuscita.
Sua vitória não é fuga da dor, mas transformação dela. O túmulo vazio não nega a cruz. Ele confirma que a cruz não foi o fim. O clamor que parecia sem resposta encontra sentido na ressurreição. O rei que ouviu agora reina, não distante, mas presente. Essa presença muda tudo. O fiel descobre que não caminha sozinho. O clamor não precisa mais ser grito de desespero. Ele se torna oração confiante. A dor não é anulada imediatamente, mas perde seu poder de destruir. O Salmo ensina que a resposta de Deus não é sempre retirada da aflição, mas companhia fiel dentro dela. O rei permanece com os seus até que a história alcance sua consumação. Há uma paz profunda nessa conclusão. Não uma paz superficial, mas descanso interior. O coração encontra repouso porque sabe que Deus é fiel. O clamor não foi desperdiçado. Ele foi ouvido, trabalhado, transformado. O cântico final não celebra a ausência de lutas, mas a presença constante de Deus em cada uma delas. O rei que ouviu o clamor não abandonou o caminho em nenhum momento. Historicamente, essa esperança sustentou gerações de fiéis. Os salmos continuaram sendo cantados porque a resposta de Deus não pertence a um tempo específico. Ela atravessa séculos. Cada novo coração que clama encontra o mesmo rei atento. A fidelidade de Deus não envelhece. O que foi verdade para Israel continua sendo verdade hoje. O clamor ainda encontra resposta. Essa resposta, porém, não encerra a reverência. Ela a aprofunda. O fiel não se aproxima de Deus com presunção, mas com gratidão. O rei que reina é o mesmo que ouviu no silêncio. Aquele que governa conhece a dor humana desde dentro. Sua autoridade não oprime, ela sustenta. Seu reinado não afasta, ele acolhe. Assim, o cântico chega ao fim sem perder sua força. O clamor que começou como lamento se transforma em confiança. Não porque o homem se tornou forte, mas porque Deus se mostrou fiel. O salmo não termina com o homem no centro, mas com Cristo revelado como o Rei eterno que ouve, intercede, julga, salva e permanece. O clamor encontrou resposta. O Rei permanece no trono e a história segue segura em suas mãos.